E o Rio Grande do Sul é conhecido como o estado menos evangelizado, mais duro de coração. E Santa Maria é conhecida como Santa Maria, coração do Rio Grande. Ela não é no meio do Rio Grande do Sul, mas ela leva esse nome. É uma cidade querida de todos os gaúchos, porque quase todo mundo vai estudar em Santa Maria. Uma cidade universitária, onde todo mundo se ajuda, todo mundo é amigo de todo mundo. Santa Maria, coração do Rio Grande. Aqui foi uma facada no coração dos gaúchos. E a Igreja Gaúcha, orgulhosa, os gaúchos são orgulhosos. A gente se acha os melhores, até os mais bonitos, os gaúchos se acham. Tipo, não tem mais o que se achar, até isso, né? Os mais ricos, mais nem é. A gente sabe que não é, mas os gaúchos se acham. Depois daqui, a Igreja Gaúcha, eu uso essa expressão, rasgou suas vestes. A Igreja Gaúcha chorou de verdade depois daqui. A grande maioria dos seguidores de Jesus se humilharam e falaram assim: eles estão lá na Kiss, estavam lá, porque a gente não pregou para eles. A gente é ruim. O que adianta esse espírito guerreiro e tal, para o que precisava ser? A gente é fraco, covarde e não faz o que tinha que fazer. A Igreja Gaúcha falha no seu papel de igreja, né? E eles morreram porque a gente não pregou, porque a gente não orou, porque a gente errou, porque a gente falhou, porque a gente ficou acomodado vivendo para a gente mesmo. Então, depois daqui, teve muitas vigílias de unidade no Rio Grande do Sul, e na frente do hospital e tudo. Então, a Igreja Gaúcha realmente se quebrantou, assim, né? E, na minha vida, hoje de manhã eu estava ouvindo o chefe falar alguma coisa da Geração Compromisso, e eu me lembrei de um vídeo que eu assisti da Ana Maria, a Débora, aquela primeira Débora que teve a esposa do pastor Jeremias. Eu assisti um vídeo dela esses tempos atrás, e ela falava assim: nós não entregaremos os nossos filhos ao inimigo. E eu fiquei pensando nela, e pensando, cara, ela morreu, e não viu um monte de coisa que Deus está fazendo, mas suas orações ecoam pela eternidade. 2 anos depois que ela morreu, eu me rendi completamente a Jesus. Assim, meus pais se converteram quando eu tinha 4 anos, mas na minha adolescência eu tive algumas crises, fiquei em dúvida entre a fé e o mundo, entre coisas do mundo, queria fazer coisas do mundo, mas não podia porque eu tinha medo de ir para o inferno. Então, minha vida era aquela coisa, assim, né? Talvez conheçam alguns assim. Mas 2 anos depois da morte dela, no ano de 2002, julho de 2002, eu fui num culto normal, eu vivi minha vida inteira em culto. Mas naquele dia, Jesus se revelou para mim. Naquele dia eu entendi que havia um túmulo vazio e um cara sentado no trono, e esse cara é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E naquele dia eu fui para frente, falei assim: Jesus, hoje eu morri. Hoje eu estou te dando toda a minha vida. Não existe mais a Lívia, não existe mais meus sonhos, não existe mais nada, existe a tua vida em mim. Pode fazer de mim qualquer coisa. Eu entendi naquele dia que Jesus era o Senhor e que Ele era o único cara digno de ter toda a minha vida. Ninguém nunca ia me amar como Jesus, ninguém nunca seria como Jesus. E aquele dia eu morri. Aí, como é que se vive a segunda-feira depois que tu morreu domingo? A minha vida começou a mudar. Eu sempre fui crente, mas eu fazia um monte de coisa errada. Eu matava a aula, fazia um monte de coisa. Eu morava em Santa Maria, nesse tempo, longe dos meus pais. Eu tinha 17 anos, que nem eu falei, mas já morava longe dos meus pais. E eu vivia matando aula de inglês. E naquele dia, depois que eu morri, eu pensei, cara, Jesus iria na aula de inglês, né? Então, vou ir. E aí, quando eu voltei da aula de inglês, na maior preguiça do mundo, pensei, agora eu vou dormir. Aí eu pensei, cara, Jesus não ia dormir de tarde, Jesus ia ler a Bíblia. Eu tinha uma preguiça de ler a Bíblia, mas eu comecei a ler a Bíblia diferente agora. Porque agora eu queria saber quem Jesus era, porque eu tinha morrido por causa dele. Então eu precisava saber quem ele era. E nesse dia minhas orações mudaram para sempre.
comecei a orar, até hoje eu oro isso, Senhor, deixa eu te conhecer, deixa eu saber quem Tu é, deixa eu saber o que Tu pensa, e usa a minha vida. Aí, mais ou menos nessa época, tocava uma música como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como flecha que acerta o alvo. Eu me lembro que eu orava essa da flecha, deixa eu ser uma flecha que acerta o alvo, nem que seja o último alvo, mas que eu acerte o alvo. E deixa eu te conhecer, eram minhas 2 orações, deixa eu te conhecer, o que Tu está pensando, o que Tu está para fazer na minha terra, quem Tu é, e usa a minha vida. E em 2012, eu sou formada em Engenharia Civil e Matemática. Em 2012, eu fazia mestrado em Engenharia Civil e passei num concurso para a Prefeitura de Cachoeira do Sul, que é outra cidade. Então, eu fazia mestrado em Santa Maria, mas eu fui trabalhar em Cachoeira do Sul num concurso de 20 horas de prefeitura. Então, eu ia e voltava às vezes. E aí eu não queria ir para Cachoeira, porque era uma cidade menor, porque eu não conhecia ninguém na igreja, porque não sei o quê. E aí o Senhor falou comigo assim, Tu tem 2 anos para me buscar e orar em Cachoeira. Depois eu vou mudar as coisas. E eu, buscar e orar é para Débora, não para jovem. Buscar e orar, vai ser ruim meus anos em Cachoeira, pensei assim, né? Aí, na minha primeira noite de sexta-feira, em Cachoeira do Sul, eu estava sozinha em casa, e era umas 9 da noite, então 2012 era antes da Kiss. Eu estava sozinha em casa, e eu pensei, eu vou orar, né? Aí eu fui orar, e quando eu me ajoelhei para orar, o Senhor colocou uma profunda compaixão no meu coração pelos jovens de Cachoeira. E eu comecei a chorar desesperadamente, deve ser mais ou menos o que vocês sentem quando oram por jovens. Senhor, não é possível que os jovens de Cachoeira estejam saindo de casa agora, procurando uma razão para viver, e a própria vida está no meu quarto, e eles não sabem que Tu existe. Eu não aceito que eles continuem vivendo sem Te conhecer. Senhor, me dá os jovens de Cachoeira rendidos a Ti, todos eles de joelhos rendidos a Ti, porque Tu é digno de que eles se rendam. Me dá os jovens de Cachoeira. E aí comecei a chorar isso desesperadamente. Eu nunca tinha sentido isso por gente que eu não conhecia, porque eu não conhecia ninguém lá em Cachoeira quase. E nunca tinha sentido isso por toda uma população. Na verdade, eu nunca tinha tido essa fé de orar por toda uma cidade. Todo é muita gente. Toda sala de aula é muita gente, toda a prefeitura é muita gente. Então, essa palavra todo é tudo. Extravasava a minha fé até então. Eu tinha 27 anos nessa época, e nos meus 27 anos de vida eu nunca tinha orado qualquer coisa. Mas aquele dia era todos os jovens de Cachoeira rendidos a Ti. E eu pensei que isso ia ser um episódio, mas não foi. Esse clamor movia a minha vida. E aí eu comecei a fazer 3 jejuns por semana. Na última semana do mês, eu jejuava a semana inteira. 3 jejuns por semana, última semana do mês, a semana inteira. Eu não era nada na minha igreja, nem porteira, tipo assim, muito menos falar em microfone, qualquer coisa. Eu não era líder de nada, nem de célula, não era nada. Eu recém tinha chegado na igreja, e recém tinha chegado na cidade. E até uma amiga minha falava assim, mas, amiga, para que tu jejua tanto, cara? Tu nem é líder de nada. Eu não preciso ser líder para orar. Eu sou discípula de Jesus. O rei está no trono e o véu rasgou e eu posso orar. Eu posso pedir qualquer coisa, porque Ele é o meu Pai, e Ele é o Senhor. E se Ele quiser, Ele pode, pede-me, e te darei as nações por herança. Eu acreditava nisso. E aí, então, segui orando, né? Passou mais ou menos uns 6 meses de oração, e eu resolvi perguntar para o Senhor, mas, Senhor, como é que se ganha todos os jovens de uma cidade com isso? Isso era a minha igreja, que tinha uns 15 jovens, mais ou menos, e sempre tem aqueles 5 meia-boca, né? Então, para levar para a guerra, digamos que eram uns 10, então eu estava contando com um exército de 10 pessoas para ganhar uma cidade. Até hoje, nenhuma cidade do Rio Grande do Sul nunca foi ganha inteira para Cristo. Como se ganha uma cidade? Como se ganha os jovens de uma cidade? E aí o Senhor falou para mim assim, as escolas são campos brancos. E eu,
que eu vou fazer com essa informação? O que o senhor quer que eu faça? E ele não falou mais nada, só isso. As escolas são campos brancos. Eu já fui professora de matemática, porque eu era formada em matemática, me formei em matemática com 20 anos, mas nesse tempo eu era engenheira civil. Eu falei, agora tu me fala de escola? Porque não falou antes que eu era professora, né? E aí, mas ele não falou mais nada. E aí eu estava na sala da vice-prefeita, chegou a secretária da saúde e falou assim, a gente precisa de uma campanha contra o crack nas escolas. E aí eu falei, é isso, né? É isso. Pensei, vou oferecer o grupo de teatro da igreja para fazer uma campanha contra o crack. Nem tinha grupo de teatro na minha igreja, mas eu criava um, né? Mas aí eu falei, liguei para o meu pastor, falei, pastor, posso fazer isso e tal? Ele falou, faz. Tipo assim, nunca vão te deixar entrar nas escolas, então oferece, né? Aí eu pedi uma reunião com a vice-prefeita, daí, nesse tempo eu estava vindo de 21 dias de jejum, então eu estava cheia de fé. E aí marquei com ela, falei para ela, fiquei 1 hora falando com ela, preguei para ela, orei com ela chorou tudo. Aí ela falou assim, então pode entrar em todas as escolas de Cachoeira do Sul. Eu falei, cara, calma, irmãs, ainda não era dessa vez. Aí eu falei para ela assim, eu pensei comigo assim, quando eu fui para casa, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu pensei comigo assim, meu Deus, vai ver, eu orei tanto, que Deus abreviou aquele tempo, né? Porque Ele tinha falado 2 anos para me buscar e orar. Depois eu vou mudar as coisas. E aí, eu pensei, vai ver, eu orei tanto que já deu 6 meses, né? Eu nunca tinha orado daquele jeito. Daí, quando eu fui falar com o meu pastor, olha, a gente ganhou as escolas e tal. Meu pastor fez uma reunião com toda a liderança da igreja e falou que eles não me abençoavam para entrar nas escolas. Eu falei assim, como assim? Eu falei, o senhor não está entendendo, eu já matei um leão, eu já matei um urso. Vocês conhecem alguém que falou isso? Eu posso usar armadura, deixa eu ir, eu vou sozinha, deixa eu ir. Aí ele falou assim, não é tu, nós não estamos prontos. O problema não é tu não ter coragem de pregar em escola, é eu que não tenho coragem de pregar em escola. Uma coisa é pregar onde todo mundo concorda comigo, outra coisa é lá um aluno rir de mim, o professor discordar de mim. Eu não estou pronto. Mas isso não é um não, é um ainda não. Se for de Deus, Ele vai falar com a gente. Aí eu pensei em trocar de igreja, pensei que o meu pastor era o cara mais burro do mundo, pensei tudo que vocês puderem imaginar. Mas eu entendi de Deus que soldados são provados na sua lealdade. E eu sempre criei que tem um provérbio que diz que, como ribeiros de água na mão do Senhor é o coração do rei, e Ele inclina segundo o seu querer. Se Deus não tinha inclinado o coração do meu pastor, era um ainda não. E eu permaneci 3 jejuns por semana, última semana do mês, a semana inteira. 3 jejuns por semana, última semana do mês, a semana inteira. Me dá os jovens de Cachoeira, rendidos a Ti. Nos faz entrar nas escolas. Não pode continuar acontecendo isso. Alguém tem que fazer alguma coisa. Nos dá as escolas. E aí, em junho, olha, vocês não pensem que eu não tive crise, não pensem que foi fácil. Eu sentia uma baita solidão, teve uma música que ele colocou ali da solidão, eu já senti a solidão. Quem ora muito tempo já deve ter sentido solidão por pessoas não compartilhar aquilo que tu está orando e que tu está vivendo, né? E eu pensava, cara, será que Deus me chamou mesmo? Não vejo nenhuma faísca de porta aberta, né? Aí, em junho de 2013, a Dani estava chegando no Rio Grande do Sul, a Dani Marçal. Parece que foi dia 13 de junho de 2013. Esse é o dia do meu aniversário. Presentão, né? Só que eu nem sabia que ela existia. E aí, no dia 15 de junho de 2013, eu fui numa janta, muito desanimada, achando que Deus nem tinha me levado para Cachoeira. Sabe aquele dia de fossa, assim, que parece que... Aí, sentei do lado da esposa de um pastor que não era da minha cidade, e ela falou assim, contei tudo para ela, falei, meu pastor é um sem visão, ora, ou Deus não me chamou, daí essas coisas, assim, chorando e tal. E ela falou assim, tu acha que o diabo ia querer que tu evangelizasse escolas? Eu falei, se ele for esperto, não, né? Aí ela falou assim, e tu acha que é normal uma engenheira querer evangelizar a escola? Eu, não é. Aí ela falou assim, Deus está te dando tempo para te preparar. Então, tu vai em qualquer lugar do mundo
que faça evangelismo em escolas e aprende com eles. Eu falei, de qualquer congregação. E ela falou, se eles forem sérios, de qualquer congregação. E eu, sob essa palavra, eu lançarei as redes, né? No outro dia, fui para Santa Maria para fazer mestrado. Chegou um amigo do meu irmão, falou assim, cara, tu não vai acreditar. Conheci uma missionária que veio para cá para fazer evangelismo em escolas. Dani Marçal. E aí cara, eu tenho uma ordem de Deus para conhecer ela. Deus está falando comigo para eu conhecer essa mulher. Eu recebi essa ordem ontem. E aí, vocês já ouviram falar de um cara chamado Azaf Borba? Ele é da minha igreja, tá? Não é só o chefe que tem gente top na igreja dele. Aí, Aí, o Azaf Borba ia estar tocando em Santa Maria. Nesse tempo, eu não era da igreja dele, porque eu morava em Santa Maria e Cachoeira, assim, né? Ele é de Porto Alegre. Aí, ele ia estar tocando em Santa Maria, e eu fui lá para ver, né, o Azaf. E aí, a missionária Dani Marçal estava lá também. E meu amigo falou assim, tá vendo aquela lá que é a missionária que eu te falei? Aí eu desci as escadarias da igreja, que eu estava na galeria, correndo, falei, moça, eu tenho uma ordem de Deus para te conhecer, Deus está falando comigo sobre escola e tal. E ela falou assim, calma, tu é a 6ª pessoa que me fala isso. Aí eu, nem é de Deus, está todo mundo falando isso para ela, né? Mas eu segui, né, falando com ela, 3 jejuns por semana, última semana do mês, a semana inteira. 3 jejuns por semana, última semana do mês, a semana inteira. Aí eu comecei a andar com a Dani. Só uma coisa que eu ia falar, Déboras. Nesse tempo de desânimo e que eu não via nada acontecendo, eu li esse livro aqui, ó, Paixão pelas Almas. Esse livro é de um cara chamado Oswald Smith, que é um dos fundadores da MPC também. Quem faz o prefácio do livro é o Billy Graham. Eu nem sabia que existia MPC. Quando eu li isso aqui, não entendi nada da parte da MPC. Mas o cara fala que a igreja brasileira não recebe o que ora, porque a gente ora sem crer que vai receber. Então, a gente faz vigílias, faz jejuns, e no final de uma vigília, ninguém pergunta... Ele fala isso, tá? Não é frase minha isso. Ninguém pergunta um para o outro assim, e aí, aconteceu o que tu estava orando? A gente ora para as pessoas ser curadas e ninguém pergunta, e aí, diminuiu a dor? E aí, melhorou? Porque a gente não espera que aconteça o que a gente ora. Mas as Déboras esperam, né? E aí eu falei assim, cara, eu não vou ser assim. Ele falou assim, a gente desiste da nossa oração no meio, porque a gente não espera mais que vá acontecer. Ninguém persevera em oração, e por isso não vê concretizado aquilo que ora. E eu falei, cara, eu não vou ser assim. Eu vou orar até ver Cachoeira rendida a Cristo. Eu vou orar até ver os jovens de Cachoeira rendidos a Cristo. E essa palavra me ajudou a permanecer orando. Então, se alguém quiser comprar esse livro, é uma boa dica para oração. E esse cara orava horas por dia. E eu pensava assim, como que alguém pode orar horas por dia? Vocês talvez tenham uma boa explicação. Mas eu li um livro chamado Heróis da Fé, e eu queria ser uma heroína da fé. E os heróis da fé oravam 5 horas por dia. Falei, cara, isso deve ser mentira, porque ninguém consegue orar 5 horas por dia. Mas, nesse tempo, eu comecei a orar horas por dia. Porque eu chegava no meu quarto e começava a falar com o Senhor e perguntar coisas para Ele. E eu não via o tempo passar, porque eu tinha uma paixão pelas almas. E uma paixão pelo Senhor. Então, quanto custa ganhar uma cidade para Cristo? Horas de oração. Quanto custa ganhar uma cidade para Cristo? Toda a nossa vida. Custa toda a minha vida ver o Rio Grande do Sul rendido a Cristo. Mas continuei orando e caminhando com a Dani. E em janeiro de 2014 eu estava no treinamento da MPC, que eu não sei se já passou uma propaganda aqui ou não, mas a MPC tem um treinamento fantástico que mudou minha vida. E eu estava lá nesse treinamento em janeiro de 2014, 1 ano depois do treinamento que o chefe falou. E no final desse treinamento, eu estava voltando no avião e eu achei que Deus queria Cachoeira do Sul, né? Mas quando eu estava no avião, o Senhor falou para mim assim, eu não sei como Deus fala com vocês, mas comigo é tipo no meu coração, assim, vem aquela voz, pum, que resolve tudo. E aí, ele falou assim, tu não me perguntou com que exército se ganham os jovens de Cachoeira? Eu falei, perguntei. Ele falou, eu tenho um exército que tu não conhece. O interdenominacional é o exército.
Eu tenho um exército preparado para entrar nas escolas. E eu, cara, essa escola da vida, na minha terra só tem lavoura, tá? Eu sou natural de Santiago, que é quase na fronteira com a Argentina. É Santiago do Boqueirão, a irmã conhece aqui. E lá só tem lavoura. Então, na minha cabeça, ficou assim, essa escola da vida é uma colheitadeira, cara. É só sair colhendo o Rio Grande do Sul, assim. E naquele dia, naquele avião, parecia que o Rio Grande do Sul era bem pequenininho e que dava para ganhar todo o Rio Grande do Sul para Cristo. Naquele dia, naquele avião, eu pensei, cara, a gente vai ganhar todo o Rio Grande do Sul. A gente vai entrar em cada escola do Rio Grande do Sul com essa escola da vida. E a gente vai ganhar todos os adolescentes do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul não vai mais ser o menos evangelizado. Desculpa aí, mas o Rio Grande do Sul não vai mais ser o menos evangelizado. Não sei quem vai ficar no ranking dessa estatística aí, mas não vai ser o Rio Grande do Sul. Porque se a gente entrar nas escolas, a gente ganha todo mundo. Desci do avião para ganhar o Rio Grande do Sul para Cristo, como se fosse fácil, né? Na minha cabeça, naquele dia, não existia mais nenhuma palavra negativa. Tipo assim, o Rio Grande do Sul é o menos evangelizado. Os gaúchos são duros de coração. Não me interessa isso. Eu sei quem está no trono. E ele falou que o Rio Grande do Sul é dele. Então porque está falado. E aí, quando eu desci do avião, encontrei minha mãe, e minha mãe veio me contar que estava com câncer. Depois de 1 ano e meio de oração, quando eu pensei que era a hora, minha mãe estava com câncer. E agora, Deus, que aí desestabiliza o cara, né? Mas eu sabia que Deus estava nisso tudo e que Ele ia me dar as escolas do Rio Grande do Sul. E aí, no dia da cirurgia da minha mãe, que foi dia 5 de março de 2014, eu estava orando, e o Senhor me deu uma paz, que ia dar tudo certo, que Ele estava no controle. E aí, o Senhor falou para mim assim, escolhe 7 cidades, que eu vou te dar elas. Que isso? Aí eu estava mais pé na terra, né? Depois de um câncer e tudo. Deus, isso daqui é o Rio Grande do Sul. Não sei se o Senhor está ligado, mas não é tão simples. Aí o Senhor falou, me pede 7 cidades e eu vou te dar elas. Era 8 com Santa Maria. Então, Deus ia nos dar 8 cidades. Aí eu escrevi. Tenho até hoje esse caderninho lá, de 2014, dia 5 de março, que é o dia do aniversário do meu pai e o dia da cirurgia da minha mãe. Aí eu escrevi as cidades que eu escolhi, as maiores do Rio Grande do Sul, né? Que para que pedir pouco, né? Aí escolhi, assim, fiz um X no Rio Grande do Sul, escolhi as gigantes, Porto Alegre, claro, a capital gaúcha, né? E umas que eu tinha amigos na cidade e escrevi, né? E aí eu pensei, cara, como é que eu vou falar isso para alguém? Vão falar que eu sou louca, entendeu? Aí uma pessoa, olha, gente, é o que vocês estão orando. Uma menina de 15 anos me mandou uma mensagem no Face. Ela é de Salvador, na Bahia. Tem as pessoas da Bahia aí, né? Aí, essa menina de Salvador, na Bahia, me conheceu uma vez que eu morei lá, 15 anos. Falou assim, Livinha, que ela me chama assim, essa noite eu estava orando por ti e Deus me mandou te dizer para ler Deuteronômio 7. Aí ela falou assim, eu não entendi nada, mas ele disse que tu ia entender. Uma menina de 15 anos. E aí eu fui ler Deuteronômio 7, dizia assim, eis que passarás ao fio da espada 7 cidades. E eu, cara, é de Deus. Aí chamei, aí diz muito mais, que não terá que pelejar essa peleja, que o Senhor vai estar no meio da guerra. Depois vocês podem ler em casa, Deuteronômio 7. Aí eu fui atrás, aí minha mãe fez a cirurgia, ficou tudo certo. Aí nisso eu fui para Santiago ao cuidar da minha mãe. Aí fiquei 10 dias lá, nesse tempo lá, eu reuni minhas amigas, que eu chamo as velhas de guerra, que é as solteiras mais velhas, que nem eu, assim. E aí chamei as gurias, falei assim, vocês querem ganhar Santiago para Cristo? As gurias, tô dentro. Falei, pastor Sérgio Ribeiro, meu tio. Eu falei, eu sei um jeito, gurias. Pastor que me levou a Cristo há 38 anos atrás. Meu tio, olha só. Aí depois a gente tira uma foto, irmã. Não, depois te conto. Tá, daí que acontece? Então, eu falei para as gurias, eu sei um jeito, a gente vai entrar nas escolas. E as gurias, tô dentro. Aí já tinha, né, Cachoeira, que era a minha cidade, mais Santiago. Aí contei para a Dani falou, se Deus está falando, então vamos, né?
Aí, naquele ano, a gente implantou 4 cidades. Milagre. Quando a Dani foi embora do Rio Grande do Sul, a gente estava na 6ª cidade. Em 2015, que era o 2º ano, a gente já estava em 9 cidades. Quando chegou na 9ª, eu cheguei a pensar assim, pô, será que uma não é de Deus? Porque era 8, né? Aí, resolvi orar. Cara, eu estava sempre orando. 3 jejuns por semana, última semana do mês, a semana inteira. Lembra que eu falei que Deus disse que 2 anos para me buscar e orar, depois Ele ia mudar as coisas? 2 meses depois que completou 2 anos, eu entrei na primeira escola, com a Escola da Vida. E minha vida nunca mais foi igual, né? Mas daí, então, em 2015, a gente já estava em 9 cidades, aí eu fui orar sobre isso, eu falei, Senhor, e agora? O que tu quer fazer? Paramos o ataque? É isso? Quantas mais? A mesma guria de Salvador me chama no Face de novo, tem uma palavra de Deus para ti. Eu, fala, Deus. Aí ela mandou assim, o Senhor me falou para te ler Deuteronômio, não sei o que lá. Essa eu me esqueci o texto, mas falava assim, quando passares a possuir as terras que eu te prometi dar por herança, faz sentido, né? Separa ainda para mim 3 cidades, que sejam cidade refúgio, cidade resgate, que acolha o homicida, não sei o quê. Aí eu falei, tá, Deus vai nos dar mais 3 cidades cheias de homicidas. É o que eu entendi. Então, ou a gente vai numa cidade que tem presídio, ou a gente vai entrar nas grandes cidades mesmo. E naquele ano a gente entrou em Novo Hamburgo, que é uma grande cidade, Canoas, e mais outra ali da Grande Porto Alegre. Deu 3. Aí eu falei, e agora, Senhor? Quando eu orei de novo, o Senhor falou assim, ataque sem piedade. E aí, para a glória de Deus, naquele próximo ano, a gente implantou 17 cidades. E o Senhor é fiel. Eu vou mostrar para vocês o mapa do Rio Grande do Sul, o estado difícil de ganhar. Esse aqui é o mapa do Rio Grande do Sul. Acho que vai passar no telão, mas se vocês conseguirem ver, eu não sabia nem que existia o Desperta Déboras quando eu orava, mas eu colocava o mapa do Rio Grande do Sul no chão do meu quarto e chorava em cima dele. E não sei se vai dar para fazer porque eu estou de vestido, mas eu orava assim, que nem um soldado medieval, que nem tem uma camiseta das Déboras, que tem uma guerreira de joelhos assim, porque quando eu me ajoelhava desse jeito, eu lembrava que eu morri, porque um soldado não tem direito de escolha, e nem de recuar, e nem de desobedecer o rei. Se o rei falar, vai para frente de batalha, morre, um soldado vai. Um cavaleiro medieval vai. Só que eu sou uma filha de Deus, que veste armadura. Então, nós somos Déboras, princesas guerreiras, né? Então, o meu pai me dá o direito de estender o seu reino junto com ele, em cada canto do Rio Grande do Sul, e até os confins da terra, se ele chamar, né? Então, eu colocava esse mapa no chão e chorava em cima dele, e quando a gente começou a conquistar, eu comecei a colocar bolinhas nas cidades conquistadas. Então, hoje, esse mapa tem 38 bolinhas, o que Jesus é digno. Pode escutar, né? Acho que eu vou soltar aqui no chão. 38 bolinhas, porque o ano passado aconteceu um milagre. Quando eu voltei desse treinamento da MPC, eu orava, Senhor, mudou minha cabeça. Não era mais Cachoeira do Sul. Era, Senhor, me dá um Rio Grande do Sul rendido a Ti. Me dá um Rio Grande do Sul de joelhos, com o coração quebrantado e contrito. Não é um monte de jovem pulando. É a mesma coisa que vocês estão orando. Me dá jovens rendidos a Ti. Jovens que estão na cruz. Jovens que entenderam quem Tu é e que estão quebrantados, humilhados, de joelho, dispostos a qualquer coisa pela Tua causa, por quem Tu é, para que o Teu reino seja estendido em cada canto, lugar. E aí, era isso que eu orava, e é o que eu oro ainda, porque não está consumado. Mas, aí, dia 8 de maio de 2017, ano passado, então, ano passado, a gente entrou em Porto Alegre, entrou em mais muitas cidades, mas
Em março do ano passado, teve um homicídio numa escola do Rio Grande do Sul, em Cachoeirinha. Uma adolescente de 14 anos matou a colega dela, enforcada, segurou no pescoço e matou. E aí a gente foi tentar entrar nessa escola, para fazer o Escola da Vida lá, e a diretora da escola não deixou a gente entrar por causa de um negócio chamado CIPAV. Alguém já ouviu falar disso? Tá, eu vou explicar, fiquem calmos. Então, tem um negócio no Rio Grande do Sul, que só o Rio Grande do Sul tem, que é uma coisa do governo do Estado, que cada escola estadual tem que implantar comissões de prevenção à violência. Elas têm que criar essas comissões, e as comissões têm que trazer projetos externos à escola de prevenção à violência. Projetos externos de prevenção à violência. Esse CIPAV, da escola de Cachoeirinha, onde a menina foi morta, não deixou a gente entrar na escola. Aí, numa reunião com um deputado, que é cristão, o nome dele é Thiago Simon, aqui eu posso falar porque não tem gente do Rio Grande do Sul, então não é campanha eleitoral, mas ele é um homem de Deus, filho do senador Pedro Simon, que eu não sei se alguém conhece. Aí, o deputado Thiago Simon me chamou para saber do Escola da Vida e perguntar se eu queria ajuda para expandir o Escola da Vida. Falei, cara, eu não vou fazer um acordo político, né? Vai parecer isso. Falei assim, eu não quero ajuda. Eu vim aqui contar para o senhor o que Deus está fazendo, para o senhor ficar feliz. Só isso. Aí, passou outra vez, ele me chamou de novo. Dessa vez que ele me chamou de novo, eu já disse para o senhor que eu não vim pedir ajuda. Eu vim contar o que Deus está fazendo nas escolas do Rio Grande do Sul para o senhor ficar feliz. Aí ele falou, mas eu quero te ajudar. Fala qualquer coisa. Aí eu falei, tá, o senhor já ouviu falar de um tal desse PAV? Aí ele já. Aí explicou o que era para mim e tal. Eu falei, pois essa coisa não deixou nós entrar nas escolas. Aí ele, numa escola. Aí ele falou assim, eu sou amigo pessoal da coordenadora estadual do CIPAV. Eu vou marcar uma reunião contigo para ela agora. E aí ligou para a mulher. Um mês depois, dia 8 de maio de 2017, eu estava com essa mulher. E aí eu contei do Escola da Vida para ela. Falei assim, a gente vai desafiar os alunos das escolas a serem seguidores de Jesus Cristo, que é o melhor ser humano que já existiu. E a gente vai desafiar eles a uma mudança, e depois a gente vai treinar eles para serem seguidores de Jesus dentro da escola. Tem algum problema isso? Eu não vejo problema nenhum. Que bom, porque eu também não. Aí ela falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu consegue entrar em 2.500 escolas? Para isso que eu oro, né, gente? Aí eu, sim, consigo. Aí ela falou, então eu quero vocês nas 2.500 escolas estaduais do Rio Grande do Sul. Assim, glória de Deus. Aí ela falou assim, posso colocar logo de vocês como projeto parceiro no site do governo do estado? Aí eu liguei para o chefe, né? Chefe, o senhor não vai acreditar. Olha só, dá para colocar logo, não sei o que. Expliquei tudo para o chefe, Deus respondeu sua oração, Deus respondeu sua oração. Deus respondeu a oração de milhares de pessoas, que, né, das Déboras, mas os gaúchos estavam orando também. Aí eu falei, cara, eu nem tinha chegado na minha cidade ainda, Cachoeira do Sul, de Porto Alegre. A mulher já tinha colocado a logo no site do governo, como um projeto parceiro. Então, naquele ano, a MPC mandou reforços para o Rio Grande do Sul, 4 soldados, a Débora Munir, a Márcia, e a Dani, de novo, voltou, e o Luiz Moreno, e aí a gente implantou 17 cidades naquele ano. Foi o maior massacre que o território inimigo já teve em terras gaúchas. Aí... E é isso, hoje a gente está em 38 cidades, e o Rio Grande do Sul, o estado mais difícil, é o primeiro estado da história da missão a pedir ajuda para a missão, e pedir ajuda para a igreja, e dizer, as portas estão abertas. Nós queremos vocês em todas as escolas. Isso aqui é um certificado do governador do Rio Grande do Sul, Ivo Sartori, nos dando direito legal de entrar em todas as escolas do Rio Grande do Sul, para a glória de Deus. Jesus é digno. E hoje, eu não sei quantos adolescentes já foram alcançados, mas em torno de 15 mil adolescentes foram alcançados
porque vocês oraram. A geração compromisso está de pé. A geração compromisso tem se levantado por causa da oração de vocês. Muito pode por sua eficácia a oração do justo. E o Senhor me chamou para estar um pouco à frente disso, porque eu estava orando. E porque vocês estavam orando para alguém orar, e eu estava orando. E eu falei para o Senhor nesse período de oração: Senhor, quando Tu quiser falar alguma coisa sobre o Rio Grande do Sul para alguém, me encontra orando. Que bom que Tu está orando, porque o Senhor vai te falar coisas que Ele não fala para ninguém. Ninguém acreditava no Rio Grande do Sul rendido a Cristo. Hoje tem 38 equipes interdenominacionais treinadas para invadir as escolas do Rio Grande do Sul. Hoje o Rio Grande do Sul tem líderes subestaduais, porque eu não dou conta de cuidar de 38 cidades. Orem por nós. Orem conosco. A gente está numa batalha feroz, mas a gente crê que tem um exército de intercessoras. E a gente precisa de vocês. Deixa eu contar duas histórias correndo do que já aconteceu nas escolas do Rio Grande do Sul, tá? Uma vez, eu adoro essas, já tem muito mais, mas aí eu decorei essas histórias e vou contar essas duas, tá? Ventos de avivamento nos territórios do Rio Grande do Sul. Uma escola de uma cidade chamada Campo Bom. 60 adolescentes na arquibancada, assim, ouvindo do Evangelho. Aí tem aquela galera do mal, né? Com as calças caídas, tudo tatuado, tal, desalargador, não sei o quê. Parece os que não vão se converter, né? Lá no fundão, todo mal encarado, tal. Galera, porque o amor amou o mundo. Não fui eu que falei, foi o Gelson, que é o líder lá. E o amor está aqui hoje. E você pode se render hoje a esse amor que deu sua vida para que tu pudesse viver e tal. O cara não terminou de falar, a galera do fundão desceu a arquibancada. Se encostou no muro da escola. E começou, parecia que a polícia tinha mandado eles ficar assim, ó. Se encostaram no muro da escola e começaram a chorar compulsivamente. O diretor pegou o microfone, chorando compulsivamente. Não sei o que está acontecendo com meus alunos, não sei o que está acontecendo nessa escola, isso nunca aconteceu aqui antes. É o Senhor que veio sobre essa escola. Aí, não acabou. Aí, na semana seguinte, a equipe voltou lá para pedir para o diretor para fazer um clube bíblico dentro da escola e continuar lá. Só que isso era novembro. O diretor falou assim, não, agora é época de prova e tal, então vai ficar meio ruim. Não deixou. Não é que não deixou por causa de fé e tal, realmente. Só que daí aconteceu a coisa mais extraordinária. Nas semanas, 15 dias depois, a equipe voltou lá para devolver as respostas das redações. Quando a galera viu a equipe, eles foram correndo a encontrar a equipe, tal, os alunos, e falaram assim, vocês não vão acreditar, mas depois que vocês saíram daqui, a gente se reúne 2 vezes por semana para falar daquele amor que vocês falaram, porque a gente não quer perder aquilo dentro da escola, entendeu? Então, a gente quer continuar aquilo que vocês fizeram. Alunos não convertidos, que se converteram naquele dia, mas que não frequentavam a igreja, porque o Espírito Santo desceu sobre aquela escola, e Ele está vivo e pode fazer isso. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, né? Outra escola, Novo Hamburgo, essa eu acho muito tri. A gente não trabalha com 4ª série, porque eles são muito pequenos, a gente trabalha a partir de 12 anos, o projeto Escola da Vida. E aí a galera da 4ª série estava tendo aula, e do 6º ano em diante, todo mundo no ginásio, tendo o encerramento do projeto Escola da Vida, que é o dia que a gente fala do amor de Deus, que é o evento cultural. Então, estava acontecendo evento cultural e a 4ª série tendo aula normal na sua sala, com uma professora crente, cristã. E aí, de repente, um aluno da 4ª série falou assim, professora, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou sentindo uma paz aqui, uma vontade de chorar, um amor, não sei explicar, uma criança falando isso, da 4ª série. E a professora, é o Senhor.
Senhor está descendo no ginásio, sei lá, respingou aqui, entendeu? Alguma coisa assim. Porque ela sabia que ia ser pregado o evangelho naquele dia no ginásio. E aí ela convidou os alunos da 4ª série, falou assim, vou falar de Jesus para eles. Aí falou de Jesus para eles. Quando ela começou a orar, a 4ª série começou a chorar compulsivamente, confessar pecados, dizer que estava sentindo a presença de Deus ali. E a mesma coisa estava acontecendo no ginásio. Porque o Senhor é onipotente, onipresente e todo-poderoso. Ele é o Senhor, né, que está no trono e responde às nossas orações, né? Então, muito mais coisas podem acontecer se nós pedirmos. Muito mais coisas podem acontecer se a gente estiver de joelhos, né? Não pode não ser só o Rio Grande do Sul rendido a Cristo, porque o Rio Grande do Sul vai estar rendido a Cristo. São 498 cidades, faltam 460, mas está aumentando, cada vez falta menos, né? Então, a gente ora para que esses ventos de avivamento soprem para todo o Brasil, e que não sejam só ventos, sejam um avivamento de verdade. Como se lê nos livros, jovens chorando, se rendendo, bares fechando, é isso que eu creio, né? E o governo declarando que Jesus é o Senhor. Então, a Ele toda a glória, toda a honra, e que Ele continue sendo exaltado.